Boa tarde. Eu quero fazer uma transmissão nessa live, expressar aqui a minha gratidão a Deus por estar de pé até a data de hoje, né? Que Deus tem concedido a mim de estar de pé aí, fazendo a obra de Deus ao longo dos anos, né? Que não é fácil, é muito assim complexo, né? É uma longa história na vida da gente. Eu me lembro que eu nasci no estado do Paraná e eu fui criado sem mãe, uma vida muito sofrida, muito difícil, né? Minha mãe se separou do meu pai e meu pai não deu certo com a minha mãe deu certo com meu pai. E nós tivemos uma vida assim bastante escravizada, né? Nós tínhamos vontade de comer um arroz, comer um feijão, comer uma comida feita pela mão de mulher, nós não tinha nem para nós. Não tinha nem no celeiro, não tinha nada. Então nós vivíamos assim, pegava banana verde, comia com sal, para não morrer de fome. E eu dormia no mato, né, porque meu pai é sistemático demais e eu dormia no mato, né. Nunca uma cobra me picou, nunca nada aconteceu comigo. E Deus sempre poupou minha vida, Deus sempre me deu livramento para que eu pudesse então permanecer de pé, né? E nisso eu fui ganhando a juventude e conquistei a juventude ali no estado do Paraná ainda, em Piambiru, né? E dali nós viemos para Mato Grosso e assim, sempre só, sempre sem a mãe, né? E tive que cuidar dos meus irmãos, não quis abandonar meus irmãos, eu fiquei aí para dar uma força aí, né, para os meus irmãos. E então foi assim a vida, né? A Dona Tereza está aqui assistindo, né? A Dona Tereza está aqui também, né? Está online aí. Deus abençoe a Dona Tereza. E aí eu levei a vida dessa forma, né? Foi muito difícil. Eu cheguei ali, ganhei a juventude, fui trabalhar em fazenda, né, com meu pai. E muito difícil a vida na fazenda. Não podia comprar nada, eu dava o dinheiro todo pro meu pai. E aí eu morei numa fazenda que é uma fazenda com muito assim, as pessoas muito amigas da fazenda, gente boa, né, que é o pessoal da fazenda. E ali eu rezava terço, né, eu batizei criança lá, né, naquela fazenda. Aí daquela fazenda eu sofri um acidente, né, nas minhas vistas, né, o qual me levou a desanimar de trabalhar em fazenda, trabalhar com máquinas. Aí eu fui para a cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul, né, fui trabalhar de pedreiro lá na época lá e lá tinha umas famílias. Eu era ainda um homem jovem, né, recém-casado. Então eu trabalhava numa firma e só tinha folga no sábado, até meio-dia eu trabalhava no sábado. Aí de meio-dia para tarde eu ajudava as pessoas. Tinha uma família bem pobrezinha lá, né, no bairro que eu morava. E eles não tinham casa, eles tinham aquelas cascas de tora, de serraria, né. Então eles estavam ali morando numa situação difícil ali naquela casa. Aquela casa tem que cair por cima da cabeça deles. Aí eu fiquei com muita dó. Aí eu prometi para eles, falei, olha, final de semana eu vou fazer a casa para vocês de graça. Vamos arrumar o material, ajeitemos.
fiz uma casinha para eles, né? Tá. Então aí, passou-se um tempo, o vizinho nosso lá da cidade de Coxim, né, perdeu o filho. E aí eles não tinham condição de comprar nem o paninho do caixão, né? Aquele para fazer o caixãozinho, eles não tinham condição de nada. Aí eu peguei, irmãos, com muita dó. Aí eu fui na loja, comprei um pano, né? Eu me lembro até a marca do pano, chamava-se Amorim. Acho que vocês lembram disso aí. E aí fiz aquele caixãozinho. Eu mesmo fiz o caixão, mesmo forrei o caixão, né? Fiz a tampinha. Era um bebezinho. E eu mesmo peguei, nós velemos ali, nós tudo junto ali, né? Tinha ali umas 5, 6 pessoas, porque quando não é velório de gente famosa, não vai quase ninguém, né? Vocês sabem disso, que eu tô querendo dizer. Só quando é de famoso, mas quando é de gente bastante, bem humildezinha assim mesmo, as pessoas não são muito chegadas, não. Aí eu peguei aquele caixãozinho, levei até o cemitério, né? E cheguei lá e aí o coveiro não tava, teve que chamar o coveiro e aí sepultou aquela criança, né? Levei, a avenida dava mais ou menos 1 quilômetro. Eu coloquei aquele caixão na cabeça e desci de avenida abaixo até no cemitério. Então, irmãos, eu acredito que são obras, né? São obras. São obras. Eu não era crente, eu não era evangélico, eu não era nada, né? E aí, depois que eu envolvi, né, rezar terço, essas coisas todas, né, fui católico. Aí aqui no Mato Grosso aconteceu um caso muito interessante também, né? Que eu fui trabalhar num garimpo, construir com um amigo meu. Esse amigo meu mora ali na avenida, se eu não me engano, no Jatobás, parece. Negócio assim. Ele mora lá. Nós dois juntos e lá no garimpo, né? Uma senhora garimpeira lá, ela caiu, bateu a barriga numa raiz. E a criança, ela perdeu a criança. Ela estava com 6 meses de grávida, né? E aí os garimpeiros são muito unidos, tinha umas 30 e poucas dragas lá, né? Naquele baixão. Só ia de avião, era impossível ir de carro, não tinha estrada, era difícil. Só quem conhecia por picadas, né? E aí então aquela mulher gritava dia e noite, né? Ficou lá praticamente 3 dias com aquela criança morta na barriga. Aí os garimpeiros parou as dragas, porque os garimpeiros eles são muito unidos. Eles parou todas as dragas, né? E eu e meu colega vendo aquela situação, nós também paramos de trabalhar, né? Porque ficou chato, né? Ela ficou dentro do barraquinho de lona, na beira da pista, esperando o avião vir para trazer ela para outra floresta. E o avião não vinha. Aí eu falei pro meu amigo, sabe uma coisa? Eu vou fazer esse parto. Aí meu amigo falou, Deus me livre, rapaz, você não vai mexer com esse trem não. Eu falei, eu vou fazer esse parto. Eu falei, vamos lá. Ele não queria ir, até que enfim ele foi. Quando nós chegou lá, tinha mais outras mulheres lá, né? Que eu não sei o nome, não conheço. Dando assistência, né? E eu falei, deixa comigo aí. Elas ficou meio assim. Eu falei, pode deixar. Eu sou pai e essa mulher não vai morrer não. A mulher já estava nas últimas, roxeando. E interessante que o parto era seco, já tinha estourado a bolsa e não tinha como dilatar, não tinha como a criança nascer. Aí eu fiz o procedimento, eu criei um procedimento ali, né, com óleo, com alho frito, né, pedi para elas fazer para mim, trazer para mim, lavei bem as mãos. E assim pude fazer um toque ali e toquei na cabeça da criancinha, né? Então fiz aquela lubrificação ali, aquele processo, né? E então a criança começou a sair, começou a vir e ela não tinha mais força, ela tinha acabado as forças, ela já tinha sofrido tanto, né? E aí eu consegui pegar na cabeça da criança. Quando eu passei os dedos por trás no pescocinho dela, eu falei, bom, agora não tem mais jeito, agora não volta mais. Pedi dela fazer força, força e força e força. Quando pensa que não, a criança pulou para fora. A criança pulou, saiu fora. Eita, coisa linda, ela relaxou, ela se jogou assim, né? Tão feliz que ela ficou, que foi um alívio para a vida dela. Aí alguém falou, corta o umbigo, corta aí, né? Corta o umbigo e tal, né? Eu falei, não pode cortar, tem que tirar a placenta. Força, 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 saiu a placenta.
E lá colocaram o nome na minha pessoa de doutor, lá no garimpo. Doutor. Daí meia hora o avião chegou. O avião chegou, mas ela já estava boa, ela estava livre de morrer. Deus não permitiu que ela morresse, porque Deus usou para que eu pudesse não fazer aquele parto, lá no garimpo. Era uma menininha, né? Estava toda... Ela já tinha passado do prazo, né? Ela estava perfeita, mas ela estava bem roxa, bem escura, né? Porque tinha passado o prazo de nascer. Aí a gente não tinha outro jeito, sepultou lá mesmo, na cabeceira da pista, né? Meu Deus do céu, que situação. Então aí nunca mais vi essa senhora, disse que é de Itaituba, nunca mais ouvi. E assim veio vindo. Então isso daí eu acredito que é um chamado de Deus, né? Na vida das pessoas. É um chamado do Senhor na vida das pessoas. Deus sempre tem um chamado na vida das pessoas. Talvez você olhe para você assim, né? Tanta coisa que acontece. Na vida a gente acontece de tudo. Acontece coisa boa, acontece coisa ruim. Tem gente que pensa que acontece só coisa boa. Não, acontece coisa ruim também, né? Acontece de tudo. A nossa vida é como se fosse uma roda gigante. Acredito eu, né? Dessa forma. Que você, na mesma hora que você está em cima, você pode estar no meio, outra hora você pode estar embaixo e assim vai indo, né? A Maneusa ali, a Maneusa Rosa. Ô Maneusa, Deus abençoe a senhora, tá? Que maravilha. Birajara, meu irmão. Maílma, né? E aqui um monte de gente abençoada aqui. Hortência, né? Também está assistindo. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe mesmo. Então, amados, então isso aí. Então esse é um preço, é algo assim que vai formatando para a gente fazer as coisas de Deus, né? E aí então vim aceitar Jesus como Salvador, né? E comecei o meu ministério pastoral, o meu ministério, né? Na igreja, sempre do lado do meu pastor. Eu chegava ao meu pastor e prontificava com ele, falava: pastor, precisar de mim, não tem hora. Então sempre fui essa pessoa, procurei também ser submisso. Eu chegava e dizia ao meu pastor, eu falava: olha, né, o senhor que dá as ordens, né? Aí passei a apacentar também, né? A apacentar o rebanho. Aí eu tinha meu pastor, presidente na época, o pastor Miguel. Miguel mora em Foz do Iguaçu. Eu dizia para ele claramente: pastor, você, rapaz, né, eu estou submisso ao senhor, né, o que o senhor passar para mim aí, eu quero obedecer, eu quero, né? Então eu comecei meu ministério assim, né? Sempre obedecendo, né? Sempre procurando ali estar firme ali também, junto ali, auxiliando o pastor no que fosse preciso, né? Irmã Ivonete, Paz do Senhor, irmã Ivonete. Deus abençoe a senhora, viu? A senhora é uma mulher de Deus, abençoada por Deus. Está fazendo falta aqui na igreja, tá bom? Então, e aí então comecei. Aí eu comecei com muita sede. Eu visitava, eu entrei na prova, né? Eu com a minha família, nós fomos morar num bairro, né? Na cidade de Alta Floresta. E ali comecemos então a cultuar numa tenda de lona, né? Não tinha energia, não tinha poste de energia, não tinha nada, era no lampião a gás, né? Então Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus curava, as pessoas batiam a cabeça no lampião, a camisinha do lampião entortava e a glória de Deus descia. As pessoas eram libertas, tempo bom do barraquinho de lona, tempo bonito que nunca mais volta, acredito, viu? Naquela tenda de lona ali, no chão batido, né? Aí nós orávamos de madrugada, aí nós colocávamos o joelho no esterco de minhocas soltavam o estrume assim, geladinho de madrugada, nós colocávamos o joelho em cima, mas nós orávamos a Deus para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus curar, e Deus foi fazendo a obra, né? E meu Deus do céu, Deus foi, né? E Deus mostrou para mim, eu vou contar isso aqui agora a público, né? Que eu acho muito importante essa passagem, que eu teria que ir a Foz do Iguaçu, e o pastor me convocou para ir numa convenção, né, em Foz do Iguaçu, e aí eu avisei meu pastor que não daria para me ir, né, por alguns motivos que eu não posso relatar aqui, então eu não poderia ir a Foz do Iguaçu, e até naquele tempo também era um tempo que era muitas pessoas perturbadas, muitas pessoas que vinham à igreja e de repente precisaria de homens ali para ajudar a segurar, né, muito processo, então não teria como eu deixar as mulheres sozinhas na obra de Deus. Então eu avisei o meu pastor que eu não poderia ir na convenção, me justifiquei a ele, né, e aí eu tive uma visão de Deus que eu estava em uma lagoa, né, tomando banho, assim, mergulhando, que nem golfinho, né, eu me lembro disso claramente, e aí eu estava mergulhando ali,
Eu mergulhava, subia, mergulhava, que nem golfinho. E tava também os demais pessoas também, que eu não posso aqui citar o nome, né? Obreiros também, um pouco mais afastado, também fazendo o mesmo. E a água era uma água assim, bem vermelha, uma água, né? Bem vermelha mesmo ali, né? Aquela água suja. E nós mergulhando, quando pensa que não, eu vi descer do céu um clarão, aquele clarão que veio do alto, aquela luz bonita que veio descendo, sabe? Veio na minha direção aquela luz, veio na minha direção. Aí, veio e caiu pertinho de mim assim, acho que um meio metro assim que caiu, né? Da minha pessoa assim. E aquela pedra, quando ela caiu na água, a água ficou cristalina, ficou tudo transparente. Eu falei, bom, agora eu vou dar um mergulho lá. Eu vou pegar essa pedra. Só que a pedra desceu, né? E eu não conseguia alcançar a pedra. Era muito fundo. Aí eu ali naquela visão, eu pensei, bom, eu vou subir de novo, encher os pulmões de ar e vou mergulhar de novo. E vou pegar essa pedra. Aí eu subi de novo, enchi os pulmões de ar, né? Que não é uma bexiga mesmo assim. Aí eu mergulhei de novo. Aí eu consegui chegar no fundo, aí eu peguei ela. Ela era mais ou menos do tamanho de uma pedra de sabão, né? Os irmãos que conhecem aquele sabão gaúcho, aquele sabão Minerva em pedra que tinha antigamente, era daquele tamanho. Aí eu peguei aquela pedra assim, e já assim eu já vi na minha mão assim, as veias, né? O sangue, assim, eu vi o sangue correndo nas veias, eu vi os ossos, eu via tudo transparente. E eu subi para cima com aquela pedra, sabe? E aí as outras pessoas que estavam também, né? Falou, vamos pegar a pedra lá do irmão Celso. O irmão Celso pegou uma pedra, o irmão Celso pegou uma pedra. E aí eu peguei e falei, vou correr porque eles não vão pegar a minha pedra. Aí tinha uma certa distância para chegar até o barranco e eu fui nadando com aquela pedra, né? E cheguei até o barranco, aí eu fiz um planejamento. Falei, bom, eu vou pegar a minha bicicleta e vou subir. Aí a estrada tinha que subir uma subida e uma descida. E na descida tinha uma curva e tinha um mato. Eu falei, eu não vou fazer a curva, vou me jogar no mato. O mato era uma capoeira. Eu falei, eu vou me jogar no mato. Aí eles pensam que eu fui direto e eu fico ali no mato, né? E aí eu fui. Aí eu pensei, bom, quando eu estiver chegando no meio da subida, eles estão pegando a bicicleta deles. Quando eu chegar no topo da subida, eles estão no meio da subida. Aí não vai dar tempo deles me alcançar. Aí foi o que eu fiz, peguei a bicicleta, pedalei. Quando chegou no meio da subida, que eu olhei para trás, eles estavam pegando as bicicletas deles. Quando eu cheguei no topo da subida, que acabou a subida, eles estavam no meio da subida. Falei, bom, agora e era um decidão dali para frente, sabe? Falei, agora eu vou pedalar mesmo assim, e vou acelerar mesmo, e vou, então, né? Não vou fazer a curva, vou cortar direto na relva e vou ficar no meio da moita. E assim eu fiz, né? Pedalei a bicicleta, se joguei no meio daquela capoeira, né? Com bicicleta e tudo, aí eu caí assim, no meio de uma moita, e ali eu olhei meus pés, né? Aí tinha uma água que cobria meus pés, assim, tinha uns peixinhos que beliscando meu pé ali, né? Naquela água ali. E aí eu peguei e fiquei olhando aquela pedra. Meu Deus, nunca vi uma pedra tão bonita daquela, tão linda daquela, tão bonita, né? Aí, amados, quando eu pensei que eu estava sozinho, eu escutei um barulho. Olha ele ali, olha ali. Eles já tinham me achado, né? Só que já não era mais eles, era um ônibus. O ônibus tinha fotógrafo, tinha jornalista, tinha todo mundo e estava lotado e pessoas pela janela e aquela coisinha toda. Então, muito interessante, muita gente. Eu olhei assim e aqueles pessoal falando, deixa eu tirar foto do irmão Celso, deixa eu tirar foto do irmão Celso. Nisso a minha visão foi embora, acabou. Aí eu peguei, no outro dia cedo, eu fui conversar com o pessoal de oração, irmãs de oração, obreiros de oração, né, de outras igrejas, né, também, eu respeito muito, né, pessoas de oração, pessoas distintas, não importa, para mim não importa a igreja. Aí fui perguntar, né, e contar para eles, né, eles falaram, irmão Celso, você vai receber uma unção, né, eu era presbítero na época, né, só que eu era pastor, apelidado de pastor, mas presbítero. Aí você vai receber a unção, é a unção de Deus para você. Eu falei, mas irmão... Aí fui em outra pessoa da mesma forma, né? Falou da mesma forma. Fui em três pessoas falou, você vai receber a unção de Deus. Aí eu me lembro que o meu pastor Miguel, na época, né, que eu tenho um respeito muito grande, um homem que me ensinou muito, né, foi uma luz no meu caminho. Aí ele chegou da convenção, daí ele me ligou,
falou, olha, você foi aprovado entre os obreiros, né? A unção de evangelista, né? Não, unção de evangelista, porque quando eu entrei no ministério, na época, o meu pastor me explicou, falou, olha, não unge de qualquer maneira. Para ungir a presbítero, precisa orar para as pessoas, precisa pregar a palavra, precisa trazer ensinamento, né? Precisa ser de oração. Então eu já sabia dos requisitos ministeriais. Aí ele falou assim, a unção de 4 em 4 anos, que é a convenção, né? Então eu não estava preocupado com unção, né? Mas aí ele falou, você foi separado a evangelista no ministério. Aí tal dia, né, teria uma festa lá em Foz do Iguaçu, você vai lá para você então receber a sua consagração. E eu fui, amados. Eu fui no dia certo lá, fui ungida evangelista, né? Então, o que eu quero passar para os irmãos? Deus está sempre de olho em você, olho na gente, mas tudo tem um tempo para ele, tem uma maneira dele trabalhar, né? E aí então ali como evangelista, fiquei mais 4 anos, aí fui a pastor também, né? No tempo certo também, né? Com igrejas construídas, trabalho prestado, almas, bastante batismo, né? Então a gente conquistou esse legado e foi uma bênção, glória a Deus por isso, né? Foi uma bênção de Deus. E eu louvo a Deus por tudo isso. Então aí chegamos até hoje, até o momento de hoje, né? Onde a gente está aqui, a idade chegou, a gente já está mais abatido, né? A gente não é mais a mesma pessoa, não tem como ser, né? E a gente quer repassar isso para os demais sucessores, né? Que façam a obra de Deus. Mas finalizando, eu quero deixar aqui para você, né? Que Deus ele te ama, e Jesus te ama, Jesus tem obra grande na sua vida. Eu não sei o que você está passando agora, mas saiba de uma coisa, que você é projeto de Deus, tá? Você é projeto de Deus. Deus tem um grande projeto na sua vida, né? E você deve então valorizar isso, né? Abraçar essa causa em nome de Jesus, ficar firme nessa causa aí, porque ela é super importante na sua vida, né? E eu quero dizer para você que o Senhor, ele fez a parte dele, você sabia disso? Ele fez a parte dele. Agora o difícil é nós fazer a nossa parte, Sempre eu comento com os irmãos, eu gostaria de voltar àquele tempo, irmãos, da gente ganhar alma, a gente discipular, as pessoas crescerem na igreja, né? No ritmo do pastor, né? No ritmo do pastor. Não acho tão interessante, de repente, eu tentar pescar ovelha no aquário dos outros para me encher a minha igreja, uma ovelha pegado no aquário dos outros. Eu não vou ter galardão por isso, eu não me sinto bem nessa área, né? Então eu não me sinto bem. Então hoje eu creio que Deus me preparou numa boa consciência, né? Uma consciência limpa, pura. Eu acho que esse é o ponto de partida, né? Deus nos deu a liberdade para que nós possamos então conquistar almas, ganhar almas para Deus, né? Então, portanto, eu quero dizer para você que está preocupado, você que está aí de repente, né, com alguma angústia, alguma coisa, deixa Deus trabalhar na sua vida. Como eu estava dizendo, Ele fez a parte dele. Ele tirou o seu filho da sua glória, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele provou o seu amor. Agora ele fala para mim e para você nesta tarde, né? Porque muitas vezes nós ficamos preocupados. E agora? Talvez perguntar para você, você tem certeza da salvação? Você vai ficar assim preocupado, até mesmo em dizer, em responder. Não é isso? Você vai ficar preocupado. Mas o Senhor, ele dizia para os discípulos, ficou preocupado também, ficou, né, assim, um pouco materialista na ênfase ali da conversa de Jesus. Então Jesus falou assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e onde eu estiver, estejai vocês também. Então, quer dizer, Jesus já tinha ali a convicção da sua ressurreição, ele já tinha a convicção que ele ia partir, que ele ia deixar eles ali, né? E Jesus olhou para eles e viu eles, de repente pensando assim, né? Eles vão pensar que eu vou para outra cidade, eles vão pensar que o caminho agora é para cá, que o caminho é para tal lugar, que o caminho é para Cafarnaum, que o caminho é para... Né? Talvez eles pensaram assim. E Jesus falou, não, o caminho é eu que sou o caminho, não é eu.
Né? Então, você não se preocupa não, eu sou o caminho. Né? Então, quer dizer, eu vou lá, vou fazer uma reunião com meu pai, né? E aonde eu estiver, vocês vão estar também. Então, amados, não se preocupe. Não se turbe o vosso coração por nada. Não se preocupe. Jesus é o seu conforto, Jesus é o seu consolo. Jesus está sempre pronto para te ajudar. Ele é o caminho, Ele é a solução para a sua vida. Ele é a esperança para a sua vida. Né? É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que faz obras maravilhosas. Amém? É assim Jesus, é assim. Né? É assim que Jesus é. Então Ele falou, olha, não se preocupe. Né? Não se turbe o vosso coração de jeito nenhum, não se preocupa não. Né? Em São Mateus, o Senhor deixou uma palavra ali, no capítulo 6, versículo 34, portanto, não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, amados, estamos aí com esperança em governo? Não, a nossa esperança está no Senhor. É em Jesus que está a nossa esperança. Pensa nisso. É em Cristo que está a nossa esperança. Não é no homem, não é nisso, não é no governante, Não, nós não devemos estar brigando, devemos colocar o nosso foco em Cristo, em Jesus. Então eu te peço nessa tarde abençoada de sábado, né? O foco seu é Jesus, o foco nosso é Cristo, né? Não se preocupe que o dia de amanhã, né? E outra, não viva daqui para trás. Tem pessoas que vivem daqui para trás. Tem pessoas que não param de falar mal, tem pessoas que não param de estar retratando o passado de 20, 30 anos para trás, tem pessoas que vivem, infelizmente, numa vida depravada no passado. Irmão, o passado ele não vai resolver nada mais. Já foi, passado já foi. Agora você está vendo o presente é agora. Eu não sei que hora que é agora, mas exatamente agora é o presente. Né? Agora amanhã, daqui a pouco, não pertence a Deus. Então, por isso que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Sobre Ele. Né? Confiar nele, acreditar nele. Em nome de Jesus. Fazer a obra de Deus. Né? Eu vejo hoje, eu quero um carro para fazer a obra de Deus, Aí Deus dá o carro, não faz a obra. Aí eu quero uma moto para fazer a obra de Deus, Deus dá a moto, não faz a obra. Aí eu quero um emprego, porque eu estou passando necessidade, se Deus me dá um emprego, eu quero estar firme na igreja, quero contar o testemunho na igreja, aí Deus dá um emprego, também não vai na igreja. Então dá para entender, ser humano? Dá para entender? Dá para entender? Ah, pastor, ora porque eu preciso de uma moto, que eu vou trazer a minha mãe para a igreja, vou trazer isso para a igreja, aí Deus dá a moto. Pega a moto, vai empinar a moto, vai andar nas ruas empinando moto, fazendo racha. Aí eu quero um carro, porque o carro não sei o quê, aí Deus prepara o carro. Irmão, não pode ser assim. A gente tem que cumprir a nossa palavra diante de Deus. Né? A gente tem que cumprir. Ô Maria Hilda, né? Também está assistindo aí, né, irmã Maria? É assim, nós temos que ser fiel. Nós temos que parar com isso. E nisso, irmãos, sempre a culpa fica no pastor, a culpa fica em A, a culpa fica em B, e nunca fica na gente. Você sabia dessa? Que nunca é a gente assume alguma coisa? Então a gente precisa, irmãos, né? Olhar para o nosso íntimo aqui, o nosso íntimo, né? E pedir para Deus a direção, fazer, certo? E eu fui num velório de um pastor, numa cidade ali perto de Nova Mutum, que eu não me lembro. E chegou lá, o pessoal agiu com falta de respeito com o pastor. Falta de respeito. Sabe? Você sabia que a falta de respeito é um pecado muito grande? Né? Então agiram com falta de respeito com o pastor. O pastor estava no caixão, certo? E na hora de fazer as considerações finais ali, né? A oração, a pregação, tal, teve o culto. Ali tinha a autoridade da cidade, uma cidade pequena, né? E o pastor tinha um histórico ali na cidade. Né, construiu igreja, ganhou alma, né, cultuava tal, e morreu. Acho que foi um acidente de trânsito. E aí o que aconteceu? Ele pegou e ele estava no caixão ali, e as pessoas então estavam... o Antônio, pastor Antônio o nome dele. Aí um falava, irmão Antônio deixou um legado, irmão Antônio não sei o quê, irmão Antônio não sei o quê. Aí um vereador levantou lá e falou, me dá licença da palavra. Aí o vereador falou assim, não é irmão Antônio não, é pastor Antônio. Pastor Antônio.
ele precisa ser respeitado. Pastor Antônio, né? Então ele está indo para a sepultura, mas o legado ele deixou na cidade com o pastor Antônio, não é irmão Antônio. Então, amado, isso aí marcou em mim. Quantas pessoas ficam falando um para o outro, o fulano, o João, não sei o que, desconsiderando a unção de uma pessoa que tem uma história na vida, que tem um chamado de Deus na vida, que fez alguma coisa na obra de Deus no passado, que fez alguma coisa até a data de hoje. Aí fica aquele negócio. Irmão fulano, aquele descaso, sabe? Irmãos, vamos cuidar com essas coisas. Vamos cuidar com o descaso. O descaso é perigoso, né? O descaso é perigoso. Ele pode, enquanto que nós focamos em pecado de adultério, homicídio, isso, aquilo, outro, nós esquecemos dos detalhes. Os detalhes podem nos levar à condenação. Então nós precisamos, então, cuidar com isso aí. Cuidar. O irmão fulano. O irmão Celso. O irmão João. O irmão Pedro. Não, irmão. Pastor fulano. Foi consagrado em nome de Jesus, irmãos, tem que respeitar, né? Então eu penso assim, né? Eu penso assim, esse é a minha ideologia, certo? Se eu estou errado, né? Fazer o quê? Mas é a minha ideologia que eu penso, né? Então nós precisamos, respeitar o outro, considerar, né? Glória a Deus e levar a mão para cima e falar assim, o meu socorro vem do Senhor, eu tenho certeza na minha vitória. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Dizer para você que você é joia especial, né? Que está o nosso irmão Valderi, né? Irmão Valderi é gente fina, irmão Valderi, né? A Maílda é uma grande mulher, viu? Também está aqui, ó, Maria Hilda, né? Meu Deus, quanta gente boa tem aqui, meu pai, né? Querido da gente, né? Você sabia que tem pessoas que eu tenho muita amizade no exterior, né? Na Itália, né? Portugal. E todo dia eu faço uma oração assim, com o mesmo objetivo. Eu oro sempre pela Ucrânia, né, que a Ucrânia está passando por um processo difícil, vocês têm tomado conhecimento disso, né? Eu oro pela Rússia também, pelo seu presidente, né, que haja um bom senso, para que haja paz, para que haja amor, para que seja levantada a bandeira da paz, né? Naqueles dois países ali, para aquela guerra, porque está afetando nós todos, né, no mundo inteiro. Eu oro também pelo presidente atual da República, né, é o presidente que está em exercício. Eu oro pelo que vai assumir também, né, que Deus também dê uma direção, que Deus dê sabedoria. Eu oro pelo governo de estado, eu oro também pelo governo municipal, as autoridades civis e militares da cidade, e as autoridades eclesiásticas, que é os pastores, né? Para mim não importa qual será a igreja, mas eu oro pelos pastores, né? E assim vai indo. Essa é a minha oração, né? Por uma pessoa que está com câncer também, que eu não vou citar o nome aqui, vou cuidar, né? Estou orando por ela, né? E para que Deus, oro pelo ministério nosso também, né? Que Deus venha dar graça. Oro também para que o gigante, né? Existe um gigante, irmãos, na vida das pessoas chamado fofoqueiro. Esse bicho é terrível. Então oro também para que Deus mande por terra todas essas obras malignas também, que as pessoas esquecem de olhar para eles e olha tanta vida dos outros, né? Como que pode isso, né? Sabe detalhe da vida dos outros, esquece da dele. Então eu oro para que Deus quebra também esse mal também, em nome de Jesus, né? E que não haja, né, na minha frente, na minha casa, né? Visita falando mal de pastor, visita falando mal da igreja tal, eu não quero. E também nem discutir. Talvez a pessoa fale assim, mas você não gosta de política? Eu gosto de política, eu gosto de política sim, por que não? Eu sei que ela existe, é bíblico. Mas eu já disse várias vezes, eu não discuto política, eu não gosto, é o meu tipo, eu não gosto de estar discutindo política, né? E nem sobre futebol e nem sobre religião, porque não vai me levar a lugar nenhum, né? Quantas pessoas perderam a amizade, irmãos? Quantas pessoas, irmão, perderam a amizade por causa de política? A política continua, os governantes continuam, e a amizade aqui foi rompida, irmãos. Isso é de Deus? Me responda. Não é. Por que perder a amizade? Por quê? Né? Romper uma comunhão por causa de política, irmãos? Não. Então eu procurei evitar isso. Então já para que eu não venha, porque fulano... Não. Eu não entrei nesse mérito aí não. Né? Eu estou livre desse... Olha, graças a Deus, estou de coração aberto aqui. Ó. Minha alma está aberta. Né?
Nunca pensei uma maldade no meu coração contra ninguém. Não quero. Eu não quero, porque eu não estou dando conta da minha vida. Né? Ainda vou se preocupar em cuidar, de defamar, disso, aquilo, outro, não. Então, a minha missão é orar. Orar. Eu oro por você, eu oro pela pastora Ivonete, lá em Santa Catarina, essa grande mulher de Deus com a sua família. Eu oro por todos aqui, ó. Né? Talvez eu não cite o nome, mas eu apresento a Deus em oração. É assim, irmãos, a oração. É assim. Orai uns pelos outros para que sareis. Amém? Então eu quero orar por você nesta hora e agradecer por você ter nos suportado nessa live aí. Que Deus abençoe você, né? Nós estamos aqui, né, para cultuar a Deus. Você já sabe quem eu sou. Não vou falar nome de igreja, não. Não quero fazer propaganda de igreja também, não, tá? Eu quero falar só de Cristo, tá bom? Eu creio que tá bom para você falar de Jesus, né? Jesus é bom. Amém? Vamos orar? Quero orar pela sua vida. Quero pedir para você, coloque o seu problema nas mãos de Deus. Coloca a sua história, né, nas mãos de Deus. Você tem uma história. Você não é um qualquer. Você é importante. Você é importante. E o Deus que nós servimos é o Deus do rejeitado. É o Deus do caluniado. É o Deus do defamado. É o Deus que nós servimos, tá? E você muitas das vezes está no meio do grande multidão, parece que ninguém te vê, mas o Senhor está te vendo. Amém? Então, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, ore comigo. Eu quero orar por você. Quero ministrar a bênção na sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, teu filho amado, teu filho querido, Senhor. Eu me coloco na sua presença, meu Pai, nessa live, Senhor. Apresentando, meu Deus, essa grande multidão, meu Pai. Essa massa humana, meu Deus. Apresentando, meu Senhor, todas as vidas, meu Pai. Apresentando, Senhor Jesus, o país da Ucrânia, também da Rússia, meu Deus. Apresentando, Senhor Jesus, que haja paz, que haja amor, que haja harmonia. Apresento também, Senhor, meu Deus, aqui também o nosso Brasil, meu Pai, tão querido, tão abençoado, meu Deus. Apresento o presidente da República, meu Deus, que está em exercício. Apresento, Senhor, o presidente que vai assumir, Senhor. Apresento também a Ti, meu Pai, o governo do estado de Mato Grosso e dos demais estados. Apresento também o governo municipal dessa cidade, meu Deus, que nós moramos. Apresento as autoridades civis e militares, as autoridades eclesiásticas, Senhor. Apresento a igreja do Senhor, meu Pai. Apresento a nossa igreja, meu Pai. Apresento o meu pastorado, meu Deus. As almas que estão gemendo, as almas que estão padecendo, meu Deus, nesse mundo perdido, meu Pai. Pessoas que desviaram dos seus caminhos, Senhor. Porque por um motivo ou por outro, Senhor, eu não sei qual e nem quero saber, Senhor. Mas, meu Deus, que estão afastados, Deus traga de volta, meu Deus, para sua casa. E cada pessoa, meu Deus, que está abandonada, Senhor, procura, meu Deus, um pastor que o ame, uma pastora que o ama, alguém que o recolha, meu Deus, no seu aprisco e zele, meu Pai, com amor e lhe dê um abraço, Senhor. Pai, eu tenho certeza absoluta, meu Pai, que o carinho, meu Deus, por cada um faz a diferença, meu Deus. Então, por isso, não permita, meu Deus, em nossos corações, meu Deus, o ódio, a murmuração, a contenda, o leve traz, meu Deus, mas sim, meu Deus, que nós não usamos essa tática, mas usamos a palavra amor. Pregamos e vivemos o amor, meu Pai. Eu te peço nesta oração, meu Deus, dê a bênção, meu Deus, aos povos, dê a bênção à nação, dê a bênção, meu Deus, às famílias que estão longe, aos irmãos que estão aqui, ó Pai, que curtiram, meu Deus, que compartilhou, que deixou seu comentário aqui nessa live, meu Pai, a todos, meu Deus, eu admiro eles, Pai, são jóias, são lindos de Deus, meu Deus, abençoa, meu Pai, eu te peço nesta hora, meu Pai, pelos cultos, pela igreja, que o Senhor possa, meu Deus, Senhor, oferecer ânimo de comunhão, ânimo, meu Deus, de amor uns com os outros, meu Pai, porque eu vejo a falta disso, eu vejo essa grande necessidade, meu Pai, está precisando, meu Deus, está precisando de mais amor, meu Pai, amor, Jesus, meu Deus, porque Ele vai suprir todas, Ele vai tampar as brechas, meu Pai, as brechas do mal, as brechas da contenda, as brechas da fofoca, de todo o mal, Senhor. Deus, faça isso, meu Pai, em nome de Jesus, e dê a bênção, a cura, meu Pai, desta mulher, deste homem, meu Deus, e liberta esse moço, esse rapaz que está viciado na bebida, no alcoolismo, no vício, nas drogas, meu Deus. Deus, dê a libertação, cobre com teu sangue. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? E amém. Amados, encerra essa oração, né? E vou estar orando sim.
Aqui tá uma Franciele, né? A Franciele, ô Franciele. Boa tarde, paz do Senhor, Franciele, tudo bem? Você sumiu, Franciele. Você mora no meu coração, Franciele. Fala de coração, tá? Pode saber que eu vou orar assim, orar por minha família, por meu irmão Gerson. Oh, meu Deus, vamos orar. Eu vou colocar todo dia na oração de manhã, tá? Vou estar apresentando. Então, se vocês quiserem oração, vocês podem pedir para mim oração. Vocês têm meu número aí, vocês pedem aí, vou estar colocando o nome de vocês na oração, vou estar apresentando a Deus, tá? E amanhã nós temos um culto, viu? Se vocês desejar vir, né? Fazermos uma visita para nós cooperar junto, eu quero aguardar os irmãos aqui, tá bom? Ficam todos com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor, e tenham uma boa tarde, um ótimo final de semana. Amém? Deus abençoe.